O canal JMB Invest informa que nada que aparece neste vídeo é recomendação de investimento, apenas informativo. Rapaz amados, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. O vídeo de hoje é o relatório gerencial referente a maio do SNEG 11. Vamos para o relatório. O fundo teve início em julho de 2022, pouco mais de 3 anos. Vai fazer 3 anos agora, semana que vem. A taxa de administração de 0,07% ao ano e a taxa de gestão de 0,80% ao ano. Ou seja, somando as duas taxas dá 0,87% ao ano. E não tem taxa de performance, ponto positivo. O SNEG é um Fiagro da Suno. Vamos por Bullet Points. Ele teve uma distribuição por cota de 11 centavos. Ele tem um lucro acumulado por cota de cerca de 5 centavos por cota e teve dividendo yield de 14%. Ele fechou o mês de maio com a cota a mercado de R$ 9,70 e a cota patrimonial é R$ 10,33. Vamos ver quantos que está agora, no momento que estou gravando esse vídeo. No momento que estou gravando esse vídeo, está R$ 9,66 o valor da cota a mercado do SNEG 11. Ele tem cerca de 113 mil cotistas e um patrimônio líquido de 627 milhões. Está com PVP de 0,95 e a remuneração da carteira está em CDI mais 2,67%. Está com zero de inadimplência, então a carteira está saudável. No mês de maio, o SNEG 11 obteve uma performance positiva, com a rentabilidade de 1,56% no período, valorização da cota mais rendimento. E a carteira está saudável 100% adimplente, como acabamos de ver lá em cima. No mês de maio, o fundo vendeu cerca de 2,4 milhões do CRA Boa Safra, resultando em maior diversificação da carteira e melhor retorno para cotista. Que seria a tese de investimento, o SNEG 11 tem estruturas e produtos que alinham-se retorno e segurança ao cotista, com performance histórica acima de seu principal benchmark, que é o IPCA mais 7. Aqui é o ciclo de investimento. Investidor investe no Fiagro, que é o retorno mais volatilidade, que seria o cenário macro. Eu recomendo que você leia para você se interessar. Se você tiver interesse, eu não vou ler aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Aqui no cenário macro ele fala sobre o cenário macro dos Estados Unidos, sobre o cenário macro aqui no Brasil também. Aqui é a carta de gestor para o investidor. Aqui ele fala um pouquinho dessa nova tributação que o governo está tentando tributar tudo. E aqui no caso eles focam no LCAs, no CRAS e FIACROS. A recente proposta do Ministério da Fazenda de tributar instrumentos tradicionalmente isentos de imposto de renda como LCAs, CRAS e FIAGROS traz importantes reflexões sobre os potenciais impactos no custo e na disponibilidade de crédito para o setor agropecuário brasileiro. E também não vou ler tudo aqui, senão vai ficar gigante o vídeo. Mas eu recomendo que você entre no relatório gerencial dele e leia na íntegra, se for do seu interesse, é claro. Que é o Guindace, né? Ele mantém o Guindace até o final do primeiro semestre, que é de 11 centavos e 5 a parte superior e a banda inferior 10 centavos e meio. Que é a tabela de sensibilidade. Não sou muito chegado nessa tabela não, por isso que eu pulo. Que é a tabela a performance do SNEG versus indexadores desde o início. O SNEG tem cerca de 41%, o CDI tem 38,80% e o IFIX 22,71%. Que seria a rentabilidade do SNEG e o CDI. Que, como podemos ver, desde o começo do ano, os números de cotistas dele só sobem. Que é o patrimônio líquido, vem subindo também, estabilizado. No gráfico aqui, é o maior volume financeiro que teve desde junho de 2024, 628 milhões. Que é a distribuição de dividend yield, distribuiu 11 centavos por cota, dando um yield de 14,49% ao ano. Aqui é o famoso DRE, referente a maio, ele teve uma receita distribuível de 6 milhões. Ele teve a movimentação de ativos negativo em 24 mil. Ele teve 561 mil de despesas, sendo 455 mil com despesas do fundo e 105 mil negativo com despesas não recorrentes. A despesa tudo é negativo, né? E ele teve despesas não recorrentes de 105 mil. Ele tinha 3 milhões e 599 mil de reserva de lucros e depois da distribuição
dividendo distribuído, ele ficou com 3 milhões e 67. Ou seja, ele usou cerca de 500 mil da reserva de lucros. E ele teve um resultado final, contando a reserva de lucros, de 9 milhões 750 e distribuiu 6 milhões 681 mil. Ele usou cerca de 530 mil da reserva de caixa. Distribuiu 11 centavos por cota. Podemos ver que é o lucro acumulado. Do mês passado ele estava com 5 centavos e 9. Agora ele está com 5 centavos e 1 por cota. Que é o resultado mensal detalhado. Aqui é alocações e movimentação. Como podemos ver, o patrimônio líquido do fundo está com 627 milhões. Tem 294 devedores na carteira. A parte da carteira que é indexado ao IPCA tem uma IPCA mais 8,13% e é cerca de 50 milhões. E a parte de CDI, que é CDI mais 3,68%, cerca de 563 milhões, que é quase tudo dele é CDI. E ele teve 4 milhões e 900 de caixa no fechamento desse relatório. Que é os cap rate dos imóveis dele, né? Vamos ver que ele tem 2 imóveis, cerca de 8,13% mais variação positiva do IPCA, que seria IPCA mais 8,13%. E em julho é o mês do reajuste dos aluguéis dele. Que é a carteira de crédito. Podemos ver aqui, não parece ser muitos CRAs aqui, mas lembrando que esse Boa Safra aqui é um monte de devedor dentro dele. Dá cerca de 53% do PL. Aí tem esse Ruiz Cofres aqui, cerca de 8%. E tem outro aqui que é outro cerca de 8% também, que é o CRA Cultura. E ele tem 2% do PL compromissados. E 2 imóveis, que os dois é IPCA mais 8,13. Com rate A3, cerca de 6% do PL, o imóvel rural Sorriso, e 1,93% do PL, o imóvel rural Primavera. Aqui ele tem o conflito de interesse, que ele tem o SNFZ na carteira, cerca de 1,38% do PL. O preço médio de aquisição dele é R$ 9,85. Vamos ver quantos que está hoje? Se ele está tendo lucro ou prejuízo? Ele está tendo cerca de 20 centavos de prejuízo por cota. Ele tem cerca de 883 mil cotas. Então, aqui seria a alocação por ativo. Lembrando que esse CRA pulverizado Boa Safra é um monte de devedor dentro dele, cerca de 53,5% do PL. Seguido pelo CRA Cultura com 8,6% e o CRA Ruiz Coffee 8,5%, como nós vimos lá em cima. Tem 2% de compromissado, como nós já vimos. 0,8% de caixa e o CNFZ aqui, que é o fundo imobiliário, a famosa conflitinho de interesse. Aí vai de você achar que isso daí é uma coisa positiva ou negativa. Que a exposição por tipo do PL tem 94% em CRA, 8% em imóveis, que são os dois imóveis, 3% em FDIC e 1,4% em FIAGRO, que a exposição por lastros de garantia tem 53,5% em CCVs e CPRs, 13,7% em AF, CF e aval e 9% em AF e aval. Que a exposição por indexador tem 90% CDI e 8% IPCA, que é as duas fazendo. Que a exposição por rating, 71% é duplo A, 16% triplo A e 8,5% A. Exposição por setor do PL tem 62% em revendas e produtores, 11% em café e 9% em laticínios. A exposição por cadeias produtivas tem cerca de 62% em soja, 11% em café e 9% em laticínios. Aqui é a exposição por estados dele. E aqui é a concentração por devedor. A média por devedor é 0,34%. Esse 9% aqui é o Leitíssimo. O 8,5% é o Agropecuária Ruiz. 8,1% é o Boa Safra Sementes. E esse 45,8% aqui é o Boa Safra Pulverizado. Mas no final do relatório nós vamos dar uma olhada certinho. Lá eles falam um pouquinho melhor. Aqui fala sobre a avaliação de risco de crédito. A Sunealis tem o compromisso e o dever de proporcionar total transparência a seus cotistas com relação aos riscos envolvidos em seus fundos.
utilizando o score da Serasa Experian para melhor descrição dos riscos de créditos relativos aos recebimentos securitizados do SNEG 11, que é a probabilidade média de inadimplência por devedor do PL, segundo o AgroScore, menos de 0,9%, cerca de 22% em maio, entre 1% e 1,9%, cerca de 8%, entre 2% e 4,9%, cerca de 26%, entre 5% e 9,9%, cerca de 19% em maio, e entre 10% e 14,9%, cerca de 3% de chance de ter inadimplência. E maior que 15%, cerca de 21%. Que seria assembleias e comunicados ativos. Aqui foi a assembleia que teve do Cracultura no dia 20/5 de 2025. Aqui são detalhamentos ativos. Vou dar um foco só no Boa Safra. Ele teve uma remuneração de CDI mais 3%. Tem um vencimento de maio de 42, quase 20 anos. E representa 54,7% do PL. E podemos ver, ele tem 88 devedores dentro desse Boa Safra aqui. Zero de inadimplência e perfil pulverizado. Vamos ver a descrição aqui da operação. Os recursos desse CRA são destinados aos produtos parceiros do Grupo Boa Safra. O laço do CRA pertence à carteira de clientes da empresa, que são produtores que utilizam as sementes de alta qualidade de soja e atuam há anos com a Boa Safra. Sendo parceiro de negócios, a avaliação de crédito independente atua mensurando exatamente o risco individual dos produtores que compõem o CRA. Aqui tem os outros CRAs dele, mais detalhadamente. Eu aconselho que, se for da sua vontade, te auxiliar nos seus estudos, você dê uma olhada, um por um. Os dois imóveis dele estão alugados para Boa Safra também. Aqui são os outros fundos da Suno. Aqui eles falam o canal da Suno no YouTube. Se tirar suas dúvidas, ver as lives, tem uma visão da gestora. Bom, esse foi o vídeo. Espero que te auxilie nos seus estudos. Na minha visão, é um fundo, um Fiagro high grade. Só pela classe já é um risco maior, porque esse é Fiagro. Mas dos Fiagros é um dos mais seguros, bem diversificados, como podemos ver. Sem calote, que é o mais importante. Sem problema até o momento. Lembrando que nada que aparece nesse vídeo é recomendação nem de compra nem de vendas. É apenas para auxiliá-lo nos seus estudos. Eu tenho ele na minha carteira, mas está na parte de risco da carteira. E na minha visão não apresento problema nenhum que me faça querer me desfazer do fundo. O único ponto de atenção é o conflito de interesse. É cerca de menos de 2% do PL, mas mesmo assim é conflito de interesse. Aí cabe a cada investidor ponderar se é algo positivo ou negativo. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha sido útil. E se foi útil, eu peço que você se inscreva no canal. Deixe o like. Ative o sininho das notificações. E passe essa informação para seus amigos e familiares. Muito obrigado pela companhia. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama. E eu também.